Você falou, né, das mulheres, principalmente, que ficam com aversão ao sexo, mas também existe aquela contrapartida de que ficam muito sexualizadas muito cedo e querem ter relação muito cedo e tem esse vício muito cedo e aí também cai no vício da pornografia e por aí vai, né? Existe hoje, e eu falo isso com muito temor e tremor, existe hoje um alto índice de mulheres viciadas em pornografia dentro da igreja. Eu recebo muitas delas pedindo ajuda no Instagram. Mulheres que conhecem a palavra, mas que por algum motivo, a maioria começou assim, o marido, não, vamos colocar um videozinho para esquentar, tá muito frio. Só que esse videozinho, ele é um portal, tanto espiritual quanto emocional, um portal de estímulo. A nossa mente, ela precisa de estímulos, é normal de ser humano. Então, por exemplo, se eu falar para você, não pense em um elefante rosa. Se eu falar para você limão com sal, às vezes a boca vai salivar, porque o nosso cérebro, houve um estímulo, vai haver uma resposta. Até imaginar um elefante cor-de-rosa, o nosso cérebro tem essa potência, algo que não existe realmente, né, na cor rosa. Basicamente, hoje esse alto índice de mulheres com vício em pornografia ou vieram dessa educação lá da infância, onde a mãe ou o pai falava, não, você tem que viver mesmo, o que você não der, a terra come. Frases terríveis assim, né? Usei só superficial. Às vezes a mãe estimulando ou o pai estimulando uma sexualização de uma criança, que é algo triste, é algo errôneo, é algo nojento, é algo adoecedor. Até para quê? Para vender essa imagem de que não, eu criei os meus filhos falando tudo. Falei tudo, então criei os meus filhos. Aqui todo mundo sabe da verdade. Que verdade? Como foi passada essa verdade? Teve princípios nessa verdade? Ou se amoldou a linguagem do mundo? Ou se amoldou a cultura do mundo, né? E o outro lado, além, quando não é uma questão dos pais sexualizarem, borrarem essa criança, vem a questão dessa mulher que foi traída, ou que foi abandonada, ou que foi rejeitada. Então, peraí, meu primeiro namoradinho me traiu. Ah, é? Então ele gosta de mulher assim? Então você é essa mulher. Daí a pré-adolescente ou adolescente se molda a essa sexualização de querer sair despertando desejos e às vezes se converte. Vai para Jesus. Mas no processo, e aí a gente vai falar agora de uma questão emocional e não espiritual, e às vezes os dois, ela ama Jesus. Mas ela não consegue se libertar de um comportamento sexualizado. Então ela vai para a igreja com aquelas costas nuas. Ela vai para a igreja fazendo questão de pôr a calça bem colada. Ela vai para a igreja e desperta olhares de homens porque aquilo inconscientemente dá prazer. Ah, isso é um espírito. Também pode ser. Mas às vezes não é um espírito só, é um comportamento treinado de sexualização de uma mulher que tem uma dor. Que pode ter sido do abandono, do abuso, da traição. Que não foi tratado. Nós todos temos traumas em várias áreas, mas quando nós tratamos, isso vai de alguma maneira muito intensa e às vezes suave, às vezes nem intensa, reverberar no nosso comportamento, na nossa necessidade de aprovação, na nossa necessidade de admiração. Aonde está, é aquilo que a gente fala muito, né, e escuta. Onde tem muito excesso, existe uma falta. É como se uma luz se acendesse dizendo, olha, eu quero que vejam o meu corpo, eu quero que me aceitem pela minha bondade, de dizer sim, de ajudar todo mundo, né? Ainda falando sobre a pornografia, né? A gente expôs isso, mas eu queria que você desse alguma dica, o que a pessoa deve fazer. Porque também não é simples, né, da gente Não, falar, ah, não, é só não assistir mais. não. Porque eu acho que a pessoa tem a vergonha de expor o pecado, é, e não sabe sozinho sair desse vício. Eu quero aproveitar e deixar também um adendo, né, que a gente fala de pornografia, a gente pensa logo em vídeos, filmes, mas eu gosto muito de ler e a gente às vezes até comenta aqui da pornografia que tem nos livros, né? Cenas de hot, os livros de hot, Parece que tá tendo inclusive. uma tendência aí. Exatamente, né? Que na Bienal foi. Alguns influenciadores falaram muito disso, que livros com a capa bonitinha tinham cenas muito explícitas e que acabam atiçando demais a imaginação, né? Então, a pornografia não é só o que você tá ali vendo o vídeo, mas, enfim, outra coisa que tá estimulando também a sua imaginação. Parabéns por isso, por falar isso. Porque é algo que está sendo romantizado de uma forma muito suave e às vezes até silenciosa. Mas a pornografia está em muitos livros. E, assim, primeira coisa que eu acho que todos nós precisamos entender: a pornografia ela é um vício químico
Esse logo é químico, ele gera alterações neurológicas. E tem questões espirituais envolvidas, mas eu vou direto num gatilho. Ari, não é só um videozinho? O que que tem, Ari? É o casal que tá ali, não tem outra pessoa. Não é um videozinho, não. Não é só um videozinho. O Instituto Americano desenvolveu uma pesquisa e ficou examinando o sistema neurológico e físico, né, e o comportamental de um grupo de homens e mulheres que consumiam pornografia por cerca de 3 anos. E essa pesquisa ela é assustadora. Quando a gente conseguiu traduzir essa pesquisa, que foi liberado tudo, nós conseguimos enxergar lá mais de 100 danos físicos, neurológicos e comportamentais na vida dos indivíduos que consomem pornografia. E vou resumir pelo menos 3 deles. O primeiro, o consumo em pornografia diminui uma grande quantidade de massa cinzenta do lado esquerdo do cérebro, prejudicando a plasticidade neural. O consumo em pornografia gera burrice, danifica o nosso sistema cognitivo e sistema de memória, de armazenamento de informações. O consumo em pornografia também vai gerar no ser humano a insaciedade. Então, primeiro ele vai ver um homem e uma mulher, depois vai ver com 5 pessoas, 3, depois vai ver com animal, depois com criança. Depois é como alguns anos atrás, né, num centro cirúrgico, a mulher tinha acabado de ganhar bebê e o médico colocou o órgão genital na boca da paciente que tinha acabado de dar à luz. De onde você acha que esse cara tira essa ideia maluca? O ser humano ele vai ficando insaciável a partir de estímulos de forte impacto, onde gera o desequilíbrio ou a súbita da dopamina. Para completar, o consumo de pornografia também vai gerar no ser humano a comparação. Nós temos no cérebro os neurônios espelhos. É comum a gente comparar a caneca, o cabelo, é comum do ser humano. Mas se eu coloco uma cena de sexo para o meu cônjuge, eu vou, no mínimo, oferecer uma outra opção emocional. Ou seja, eles não vão colocar na cena de pornografia uma vagina com hipertrofia labial, uma vagina bem escurecida, com a marca de uma episiotomia. Não vai colocar ali um homem com um órgão genital masculino de 2 centímetros, de 3 centímetros. Não vai. Logo, também não vai colocar alguém que não sabe tocar, que tem vergonha, que está inseguro, que não sabe se vira para a direita ou para a esquerda. Não, vai colocar profissionais que têm performance, que eles falam que é para fazer. Então, inconscientemente, eu vou sempre achar que não, minha mulher ou meu marido que não sabe fazer direito. Não, ó, eu tô com a pessoa errada. Então, é implantado essa questão de comparação. Fora as pesquisas comprovarem que pode despertar no outro o desejo de ver o seu cônjuge tendo relação com outra pessoa ou até mesmo ter relação com pessoas do mesmo sexo. E eu nem vou entrar nisso porque eu já sou ameaçada de processo todo dia, acho que vocês também. Vou proteger vocês. Mas vai gerar vários desejos desgovernados. É realmente entregar o governo da nossa mente. Fora questões físicas, né? Que normalmente, por exemplo, um homem que vê isso, que vê uma cena de pornografia, ele vai ter uma ereção. Ele teve um estímulo. A gente não falou do elefante, a nossa mente não criou. Se ele teve um estímulo, ele ficou excitado. Logo, ele vai fazer o quê? Ele vai se masturbar. Então, o que ele normalmente cria e não sabe? Ele desenvolve uma disfunção sexual. Ele vai lá na parte íntima, força, pressão e velocidade. Nenhuma vagina vai ter a força de uma mão. Nenhum quadril vai ter a velocidade de uma mão. E ele está dizendo o quê? Rápido, 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 antes que alguém bate na porta, antes que alguém chama. Logo, ele treina o sistema genitoneural para ser rápido. Hoje há um grande índice de homens com ejaculação precoce, treinados por um videozinho. E os estudos têm provado isso. Fora questões da mulher que, eu não consigo ter prazer com meu marido. Quando eu escuto isso, eu pergunto, e você consegue ter prazer de alguma outra maneira? Aí elas, na verdade, aí de repente elas se entregam. Então, as mulheres aprendem a se tocar, a se masturbar, porque o que é masturbação? É um ato de prazer solitário, onde um indivíduo se toca até ter orgasmo. E isso, no meu entendimento, com muita humildade, é antibíblico. E isso é egoísmo, alimenta o nosso egocentrismo, é um ser humano se dando prazer. Eu não consigo sentir paz nisso. E é só a minha opinião. E aí, a pornografia ela vai alimentando isso. E cada vez mais nós temos indivíduos com ansiedade social, sem paciência de ouvir as histórias, ouvindo tudo no 2.0, se relacionando de forma superficial. Por quê? Porque os prazeres que eram para ser a dois, como o prazer sexual ou os prazeres da mesa cheia, ele fica muito abaixo do prazer maior, que é ir para o banheiro e se entupir de várias toxinas emocionais, lixos emocionais e ter essa súbita de dopamina.
que não são saudáveis nem para o nosso sistema neural, quanto mais para a questão espiritual.